Autismo. A gente tem ouvido falar bastante sobre isso. E autismo feminino? Vocês já ouviram falar? Primeiro eu quero explicar para vocês o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento em que tem dois critérios principais. Primeiro, é um padrão de comportamento repetitivo, restrito e com dificuldade de mudar, né? Aquela questão da mudança da rotina, além de um déficit na comunicação social e interação. Então, o que acontece? Por que é tão difícil diagnosticar autismo em meninas? Primeira coisa, porque as meninas elas têm uma capacidade de se camuflar no meio social. Então, aquela questão principal, meu Deus, mas ela olha no olho e ela tem autismo? Sim, ela pode olhar no olho e ter autismo, porque as meninas elas começam a aprender a como se portar nesse meio. E principalmente as brincadeiras das meninas na infância, elas são mais simbólicas e os bonecos eles ajudam a entender um pouco melhor como isso funciona e a aprender as normas sociais. Só que o que acontece? Essa inabilidade social, às vezes ela é interpretada como timidez, como passividade ou até mesmo uma inocência. Já dos meninos, a gente entende que o menino ele é mais expansivo, e isso, quando ele tem um comportamento mais com dificuldade de interação, vão buscar ajuda e vai fazer a avaliação, porque normalmente tem uma hiperatividade associada, uma irritabilidade. As meninas, elas têm também a questão da dificuldade de entender essas expressões faciais e ter empatia, o que é comum no autismo, só que às vezes é interpretado como essa questão de que elas são mais tímidas, então tá tudo bem. E normalmente, quando ela tem um autismo muito grave, lembrando que a gente divide o autismo em leve, moderado e severo, normalmente as meninas que têm autismo muito grave vai chamar muita atenção porque vai ter um atraso no desenvolvimento da linguagem, vai ter alguns outros atrasos que vai levar a buscar ajuda. Agora aquela menina que tem um autismo leve ou o que a gente falava como Asperger, o que acontece? Normalmente, Asperger, o autismo leve, ele tem um QI acima da média. Então é mais fácil de se camuflar nas interações sociais, na rotina, para poder as pessoas não perceberem essa dificuldade. E aí até se tem um termo de pequenos professores, porque normalmente tem uma linguagem às vezes rebuscada para a idade, e aí se tem essa característica. Agora, é muito importante entender que esse esforço que essa menina vai fazer para poder se adequar a essas situações, para controlar esses comportamentos que podem ser considerados inadequados, ele vai ser gigantesco. E aí, ao longo do tempo, essas situações podem acabar desencadeando ansiedade, depressão ou mesmo algum outro transtorno, levando até à ideação suicida e até mesmo ao suicídio. Então, por que é tão importante fazer o diagnóstico? Porque através do diagnóstico a gente vai poder auxiliar essas meninas, principalmente a lidar com aquela questão do tipo, eu não me encaixo em lugar nenhum. É muito comum, principalmente mulheres adultas, quando tem o diagnóstico, ter uma sensação de alívio quando entende que tudo aquilo que eu sentia que era muito diferente era porque eu funcionava diferente, porque o meu cérebro funcionava diferente. Então, a gente consegue, através do tratamento, e o que é o tratamento? O tratamento são terapias para poder lidar melhor com as situações e a gente só vai usar medicações em casos em que a gente tem algum sintoma associado. Lembrando que é muito comum ter um diagnóstico inadequado de transtorno borderline, transtorno bipolar. Então, por isso que é muito importante a gente fazer uma avaliação com um profissional que sabe sobre o assunto. O autismo feminino, ele é pouco falado no Brasil e pouco diagnosticado. Inclusive, até em relação a estudos, a gente ainda tem pouca coisa. A minha ideia é falar mais sobre isso. Então, se inscreve aqui no canal, deixa as dúvidas e até mais!